preparado algo, que na verdade eu queria falar sobre o não de Deus esta manhã, mas o Senhor tem falado muito ao meu coração, e Ele trouxe ao meu coração um texto que algumas vezes nós já falamos sobre ele, e eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, em 1 Samuel capítulo 1, um texto muito conhecido por todos nós, mas nesse finalzinho de louvor, o Senhor tem testificado muito no meu coração esse texto. E eu quero ser fiel àquilo que o Espírito Santo tem colocado ao nosso coração. E acredito em Deus que Ele tem, através da palavra dEle, uma resposta para as nossas vidas aqui essa manhã. Amém? 1 Samuel capítulo 1. Nós vamos ler uns 17 versículos, pelo menos. A gente começa no versículo 1 do capítulo 1. A versão que eu estou usando é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Com certeza vai ser diferente de alguns irmãos. Só para ratificar. Havia um homem da tribo de Efraim, chamado Eucana, que vivia na cidade de Ramá, na região montanhosa de Efraim. Ele era filho de Joroão, neto de Eliú, bisneto de Tou e trineto de Zulfé. Eucana tinha 2 mulheres, Ana e Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha. Todos os anos, Eucana saía da sua cidade e ia a Siló, a fim de adorar e oferecer sacrifícios ao Senhor Todo-Poderoso. Ofni e Finéias, os filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor Deus em Siló. Cada vez que Eucana oferecia o seu sacrifício, ele dava uma parte para Penina e outra para todos os seus filhos e filhas. Mas para Ana, ele dava 2 vezes mais. Eucana a amava muito, embora o Senhor não permitisse que ela tivesse filhos. Penina, sua rival, provocava e humilhava Ana, porque o Senhor não permitia que ela tivesse filhos. Isso acontecia ano após ano, sempre que ia ao santuário do Senhor. Penina irritava tanto Ana que ela ficava só chorando e não comia nada. Um dia, seu marido Eucana lhe perguntou: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está sempre triste? Por acaso eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9. Certa vez, eles estavam em Siló e tinha acabado de comer. Eli, o sacerdote, estava sentado à sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí, Ana se levantou aflita e, chorando muito, orou a Deus. Ó Senhor, e fez esta promessa solene. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra-te de mim. Não me esqueças da tua serva. Se tu me deres um filho, prometo que o dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Ana continuou orando ao Senhor durante tanto tempo que Eli começou a prestar atenção nela e notou que os seus lábios se mexiam, porém não saía nenhum som. Ana estava orando em silêncio, mas ele pensou que ela estava bêbada e disse: até quando você vai ficar embriagada? Veja, e se para de beber. Senhor, respondeu ela, eu não estou bêbada, não bebi nem vinho nem cerveja. Estou desesperada e estava orando, contando a minha aflição ao Senhor. Não pense que sou mulher sem moral. Eu estava orando daquele jeito porque sou muito infeliz e sofredora. Então ele disse: vá em paz, que o Senhor de Israel lhe dê o que você pediu. Amém? Para a gente
dar sequência a que o Senhor tem colocado em nosso coração, é muito bom a gente aqui ratificar os irmãos acerca do atributo de Deus. E tem pelo menos 3 bem falado entre nós: Deus onipresente, Deus onisciente e Deus onipotente. Independente de qualquer coisa que aconteça, Ele tem os seus atributos. Se Jesus curar, Ele continua tendo todo o poder. Se Ele não curar, também continua tendo todo o poder. Se eu arrepiar no culto, se é sinal para alguns que Ele está presente, amém. Se não arrepiei, Ele também vai estar presente. Porque para algumas pessoas, né, André? Arrepiei aqui, rapaz, Deus está aqui. E a gente sabe que não é dessa forma. Mas, se alguns entendem dessa forma, Ele é onipresente e não tem o que questionar. E Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. Mesmo quando Ele não tem respostas para as nossas questões, Deus sabe de todas as coisas. Eu preciso ter isso na minha consciência. Porque senão eu começo a ficar frustrado com Deus. Por que Deus não curou? Por que Deus não falou? Aí na nossa pobreza, por que Deus não fez presente? E não é nada disso. Nós estamos diante de um texto que requer muita atenção, tratando dessa direção. O contexto de Siló é assustador nesse tempo de Eucana. Tem o Eli, tem o Ofni, tem o Finéias. Esses 3 homens, o Eli é sumo sacerdote, o Finéias sacerdote da casa do Senhor. Devido ao tempo, esses 2 filhos de Eli, os caras começam a praticar coisas horríveis diante dos olhos do Senhor. Eles se prostituem com as mulheres em frente ao templo ou na porta do templo, e eles roubam a oferta que as pessoas estão trazendo para o Senhor. Era esse cenário que estava Siló. O Eli, por muitas vezes, ele até chegou a corrigir, chamar a atenção dos seus filhos, mas nada disso adiantou para que os seus filhos viessem mudar de atitude. E aí a gente entra dentro do capítulo 1, Samuel escrevendo aqui acerca do seu pai Eucana, que até então não era pai de Samuel, porque Samuel só existia na eternidade. Já era plano de Deus que Samuel viesse, que Samuel nascesse, que Samuel existisse. E aí nós temos uma família, a família de Eucana, com bastante problemas. Tem o Eucana que se vê na responsabilidade, ou melhor, é necessário casar de novo, porque ele quer ter filhos, e isso a lei permitia na época, e ele vai casar com a Penina. E a Penina gera filhos. E isso traz uma confusão tão grande, não apenas na casa de Eucana, quanto nos cultos que eles estão indo. Porque a Penina é tratada como uma rival, e ela zomba de Ana por Ana não gerar. Se a gente for trabalhar com o significado dos 2 nomes, de Ana e de Penina, eu penso que é muito importante a gente dizer isso. A Penina, no hebraico, quer dizer coral. E aí a gente tem 2 visões, dependendo do comportamento. A gente sabe que debaixo dos mares existem aqueles belos corais, que a gente, quando vê alguma reportagem, a gente fica encantado. Mas também conhecemos a serpente, né? Então, mediante o comportamento da Penina, que vai dizer quem verdadeiramente ela é. Mediante o comportamento que ela tem em casa, o comportamento que ela tem com a Ana,
As características que ela vai mostrar para a gente é de uma cobra, não de algo belo. Porém, a Ana tem um significado de graça. Olha que coisa maravilhosa, né? Porém, a coral, ela está produzindo. A graça não produz. Mas o que é que a coral está produzindo? Produzindo contenda. Olha que coisa assustadora. O que ela está produzindo em casa não tem nada a ver com aquilo que verdadeiramente ela poderia produzir. A graça não produz contenda. Olha que coisa boa, gente. Quando a gente vê esse significado de graça, que é favor não merecido, que é misericórdia, olha que coisa boa. A graça nos alcançou. A graça gera em nós. E tudo que a graça gera, ela não gera para poder causar divisão. Aí nós podemos apontar isso aqui para Jesus. Bem, está essa mulher Ana, aflita, amargurada. Ela vai com seu marido pelo menos 3 vezes ao ano em Siló para poder oferecer o sacrifício. A gente observa que nada que Ana está vivendo vai impedir dela levar o culto dela. Nada o que ela está vivendo internamente, dizendo também, impede dela estar adorando a Deus. Ela tem os seus problemas, ela tem as suas dificuldades, porém ela tem a adoração para poder levar a Deus. Nada de aflição pode excluir o nosso momento ou o nosso culto. Independente do que eu estou vivendo, eu tenho culto para poder oferecer a Deus. Vocês estão aqui, gente? Então tá bom. E a gente chega no versículo 9. Você vai ver do versículo 8, do versículo 1 até o versículo 8, que essa mulher não está comendo, essa mulher está chorando, essa mulher está aflita, enfim. Só que quando chega no versículo 9, ela passa a comer. Certa vez, eles estavam em Siló. Não sei que tempo que tem. Não sei quando que foi. Certa vez. Então existe um tempo. E tinha acabado de comer. E Eli, o sacerdote, estava sentado à sua cadeira na porta da tenda sagrada. Aí tem um versículo 10. Ana se levantou aflita. Ela acaba de comer, mas ela ainda está aflita. E ela está chorando muito. Mas mesmo aflita e mesmo chorando, ela vai orar. Porque eu acredito que todo coração aflito, toda alma amargurada, ela precisa ir diante de Deus. Porque Deus tem cura para essa alma amargurada. Deus tem cura para esse coração arrebentado. Deus tem cura para esse tipo de gente. Às vezes a gente trabalha muito na estética, que Deus pode curar o seu corpo, e Deus pode também curar as nossas emoções. E Ana faz isso. Ela come e ela vai para a oração. E ela vai expor isso na oração. E é algo que eu tenho dito muito lá na igreja onde eu estou pastoreando. Se rasga, cara, diante de Deus. Seja você diante de Deus. Quando eu falo de maquiagem, eu não falo de batom que a minha esposa usa, ou, como é que fala o negócio que passa no rosto? Blanche, esse pozinho aí que as irmãs... Pode arroz. Como é que é o nome, irmã? Essa mulher, a Ana, se está no nossos dias, ela não está nem aí, ela vai se borrar diante do altar de Deus. Era, né, irmã? Ela não está nem aí para a estética dela.
Ela não vai se descabelar, mas vai deixar as lágrimas rolar no seu rosto. Ela coloca do que está dentro para fora. Percebe? E ela coloca isso diante de Deus. Ela não pode colocar isso diante de Eucana, porque Eucana não pode fazer ela gerar. Porque a única pessoa que pode fazê-la gerar se chama Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Se ela chega em casa e fala, coloca essa mulher para fora, esses filhos, tudo que não é meu. Olha que briga que essa mulher está arrumando dentro de casa. Ela vai para a oração. Ela vai para a oração. Gente, se a gente fizer um cálculo aqui, o Eucana deixa aparecer aqui no versículo 8, que a Penina, ela já gerou 10 filhos. Se essa mulher tem um filho por ano, ela tem mais de 10 anos. Levando o sacrifício e dizendo, Senhor, eu quero gerar. Levando o sacrifício, Senhor, eu quero gerar. O porquê que eu falei para vocês acerca desse contexto de Siló? Por que eu falei para vocês desse contexto que a igreja em Siló está vivendo? O texto vai dizer que a Penina é a rival de Ana. Então por que Ana quer gerar? Será que não seria para também competir com Penina? Isso me causou esse ponto de interrogação. O gerar dava posições a Eucana. O gerar dava os primeiros lugares, teologicamente dizendo, a essa família. E Ana, ela carrega nos seus ombros a maldição de Deus, porque a mulher era entendida dessa forma. Se não gerou, é porque Deus amaldiçoou essa mulher. Você já pensou você passar pela rua, você, irmã, e as pessoas falam, lá vai uma amaldiçoada por Deus. Olha que coisa assustadora. E esses dias eu estava pensando, se o inimigo das nossas almas se levantar contra nós, ou se quiser fazer algo contra nós, o nosso Deus pode nos livrar de qualquer coisa. Nosso Deus é poderoso para isso. Agora, e se Deus te quiser fazer mal? E se Deus fechar uma porta? E se Deus não abrir a madre? Ah, é porque comeu uma macumba. Irmão, isso aí Deus desfaz pelo poder que há no seu nome. Agora, lembra do Davi? Na mão de quem que você quer sair? Que você quer cair? Lembra? Irmãos, essa mulher traz isso. Ela vai para a oração. Olha o versículo seguinte, que é o versículo 10. Pastor Silvio, eu tenho até que horas? Que já são 10h24 já. Olha só o versículo 10. Eu estou terminando. Olha só o versículo 10. Aí Ana se levantou aflita, chorando muito, orou a Deus, o Senhor. E ela fez essa promessa solene. E ela começa a oração dela assim, ó Deus Todo-Poderoso. Gente, eu achei isso aqui fantástico demais. É uma mulher que não está vendo algo daquilo que ela está pedindo acontecer. E ela professa com os seus lábios, ó Deus Todo-Poderoso. Eu não gerei, mas o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. Ela reconhecendo esse atributo de Deus. O milagre o Senhor não fez na minha vida, mas não é por isso que o Senhor deixou de ser poderoso. Independente de qualquer coisa que aconteça ou não aconteça, o Senhor continua sendo Deus Todo-Poderoso. E ela continua aqui, vai me impactar isso aqui. Além dela reconhecer que Deus é poderoso, ela vai dizer assim, olha para mim, tua serva. Porque eu não te sirvo, porque eu gerei. Eu te sirvo porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso.
Eu não te sirvo porque o Senhor fez algo ao meu favor. Não, eu te sirvo porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Senhor, eu estou aqui, eu sou tua serva. Se o Senhor lembrar de mim, gera em mim. Mas se o Senhor não gerar em mim, eu sei que o Senhor está lembrando de mim. Eu sei que o Senhor me vê, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. É isso que ela está dizendo dentro desse texto. E ela vai ser específica na sua oração. Ó Senhor Todo-Poderoso, olha para mim, tua serva, vê a minha aflição e lembra de mim. Não esqueça da tua serva. Se tu me deres um filho. Ela é específica, ela é direta na oração dela. Ela não pediu uma menina, ela pediu um menino específico. Quando eu lia esse texto esses dias, eu me lembrava que já tinha um bom tempo que eu não orava citando o meu nome e falando o meu endereço. Mas, pastor Marcos, Deus sabe, eu sei que Deus sabe. Mas eu tinha esse costume, Senhor, meu nome é Marcos, eu moro na rua tal, o número da minha casa é tal, a minha casa tem uma frente assim. Deus sabe, mas o que Deus quer, gente, é que você fala, seja você diante de Deus. Às vezes a gente chega dentro do templo, né? A gente quer às vezes falar tão difícil, tão bonito, só que diante de Deus, Deus conhece o nosso íntimo, o nosso coração. E Ana está dizendo isso aqui. Se você for lá para o versículo 1, você vai ver que Deus conhece o endereço, Deus conhece o nome do Eucana, Deus conhece o pai do Eucana, Deus conhece o vô, Deus conhece o bisavô e o tataravô do camarada. Está aqui no texto. E havia um homem da tribo. E começa assim. O nome dele era Eucana, filho de. Fantástico esse Deus. Deus sabe quantos cabelos tem na nossa cabeça. Eu estou quase careca, né? Mas Deus sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. A Ana está dizendo isso aqui. Quero um filho. Prometo que dedicarei a ti por toda a vida e que nunca ele cortará o cabelo. Qual é o contexto de Siló? Um sumo sacerdote já velho, que não disciplina os filhos, os 2 sacerdotes que estão roubando a oferta do Senhor e estão se prostituindo. Quero que você faça essa ligação para esse personagem que vai aparecer do versículo 19 em diante. O templo, ou o tabernáculo, melhor dizendo, ele está sendo regido pelo sumo sacerdote, por profeta e por juiz. Ou sacerdote, profeta e juiz. Nós estamos dentro do período dos juízes. Há uma necessidade na igreja. Deus levantar alguém para começar a tirar essa gente, o Ofe e o Finéias. A Ana volta para casa com a bênção de Deus. O sacerdote, o Eli, ele vai dizer assim no versículo 17. Então Eli disse, vá em paz, que o Senhor de Israel lhe deu o que você pediu. Mas espera aí, a oração agora de Ana mudou. Ela pede um filho. E esse filho agora não é mais para ela. Esse filho agora vai ser dedicado a Deus. O Samuel, que vai ser gerado por Ana, é um personagem que vai aparecer para dizer assim para a nação: Deus ouve. Mesmo a mulher sendo estéril, Deus faz ela gerar. Está no texto. Quando Ana apresenta o Samuel, ela está dizendo isso para a nação, dizendo isso para o povo de Israel. Deus ouve.
Então, Deus ouve uma estéril. Então Deus faz algo ou coisas extraordinárias e sobrenaturais. Amém. Ela apresentou o Samuel. Mas de que Deus estava precisando? Ana queria que a madra se abrisse. E Deus precisava de quê? De um sacerdote e de um juiz. Percebeu, pastor? Percebeu, pastor Silvio? Ela não gera apenas para poder falar assim, eu gerei. Não. A história aqui não é Ana. A história aqui é o reino. Porque é o reino que precisa. E aí, ela não quer mais gerar para ela. Ela quer gerar para o reino. E o que ela quer gerar para o reino é um sacerdote, é um juiz, é um profeta. Ela dedica a Deus. Ela vai dizer aqui que vai dedicar esse menino. Ele vai viver na casa do Eli, com os filhos de Eli, mas não vai ser igual aos filhos de Eli. Vai viver no meio dessa nação, essa nação corrompida, que tem dia que serve a Deus, tem dia que não serve, mas esse menino chamado Samuel vai ser consagrado ao Senhor. Amém. Aí eu quero que você caminhe um pouco mais comigo, esquecendo desse natural, desse gerar humano. Ela gera um sacerdote. E qual é a responsabilidade do sacerdote? Ela gera um profeta. E quais são as responsabilidades desse profeta? Ela gera um juiz. E qual é a responsabilidade desse juiz? Vocês entendem isso aqui nessa palavra, essa manhã, irmãos? Que como é necessário a gente gerar sacerdote? A gente. Porque as pessoas trazem o seu sacrifício, o sacerdote pega para poder oferecer o louvor por essa pessoa a Deus. Então é das pessoas para Deus. O profeta, de Deus para o profeta. Olha que coisa maravilhosa, gente. O que o texto vai ensinar a gente, com esse pensamento que o Espírito Santo colocou no nosso coração, é que nós precisamos gerar sacerdotes em nós. Nós somos sacerdotes reais, vai dizer a palavra de Deus. Então nós precisamos gerar, e o culto é a nossa responsabilidade de trazer diante do Senhor. E aí gera o profeta. Eu vou só pincelar, que já são 10h35. E gera o profeta. O profeta tem a responsabilidade de falar tudo aquilo que Deus fala com ele. O meu desejo para essa casa, o meu desejo para esse tempo, o meu desejo para esse povo, é que não falte isso aqui, a palavra de Deus nesse altar. Como foi falado aqui hoje de manhã, palavra genuína, palavra de Deus, simplesmente a palavra de Deus. A palavra é tão simples, mas ela é poderosa, gente. Se nós temos, eu falo com a minha igreja que eu não sei fazer mais nada. A minha ferramenta de trabalho é a palavra de Deus. Está escrito. Estar na palavra de Deus. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que está na palavra de Deus. Não, irmãos, eu penso. Não, esquece. Vai dizer Jesus. Está escrito. E aí vai gerar essas 3 funções que Samuel tem, né? O juiz. Nós precisamos, irmãos, trabalhar com a justiça de Deus. Nós precisamos trabalhar com a justiça de Deus. E a gente vai ver em todo o tempo do Samuel como esse homem foi especial, diferenciado dentro desse tempo de Israel. Meu desejo para essa igreja é isso. É que não falte sacerdote, que não falte profeta e que não falte juiz. E que a gente gere isso. Que a gente gere isso em nós. Não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer. Vamos agir conforme Deus quer. Vamos pregar a palavra de Deus.
e vamos trazer o verdadeiro culto ao Senhor. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar. Que os irmãos tenham um bom dia e que o Senhor dê esse início de semana, né? Abençoado a todos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra, irmãos? Pastor Silvio.